Bom, com o vídeo anterior, né, do problema do pórtico autoequilibrado, utilizando simetria, a gente fecha o assunto da primeira unidade do componente curricular. E aí, essa também esse também é o assunto, né, da primeira avaliação. E antes de cada avaliação, eu costumo fazer uma aula de revisão. Então, eu coloco normalmente sugestão para vocês, sugestões, questões de sugestões, e eu vou disponibilizar isso até para vocês acompanharem esse vídeo, né? Daí, eu vou colocar essas sugestões lá para vocês. O arquivo de sugestões é esse aqui. Né? Deixa eu ver, a primeira página está aqui. É esse aqui. Então, eu vou falar um pouco de cada uma das questões, não vou resolver todas, até porque são questões para vocês resolverem, para vocês, além da lista de exercícios que eu já passo, essas questões são questões que focam em muita coisa que é cobrada na avaliação, no que eu acho interessante vocês saberem, engloba aí todo o conteúdo também. Então, são questões muito boas para vocês treinarem, né? Porque análise estrutural é muito treino, é muita resolução de exercício. A primeira questão, então, nessa revisão que a gente vai fazer, são questões, são várias questões, várias subquestões, por assim dizer. Eu tenho um problema básico, que é um pórtico autoequilibrado, com dupla simetria, muito parecido com aquele que a gente resolveu. Só que o que eu vou fazer com esse pórtico, né? Eu vou fazendo algumas variações, colocando algumas variações nesse pórtico. Então, eu tenho o caso 1, que é um caso exatamente igual, não é igual porque o carregamento é um pouco diferente, né? Mas é um caso semelhante ao que a gente resolveu no exemplo, né, desse pórtico autoequilibrado, usando simetria. Aí, o segundo caso, eu coloco uma rótula aqui. No terceiro caso, eu passo uma barra de pórtico. Tá aqui, né? No quarto caso, eu passo uma barra de treliça. E no quinto caso, eu passo uma barra de treliça, mas ainda eu coloco que essas rótulas estão também passando pela estrutura. Então, eu botei esses 5 casos aqui, né? Que são os casos que eu comentei rapidamente. E o que eu queria fazer com vocês? Fazer o sistema reduzido de cada um desses casos e sugerir um sistema principal para vocês utilizarem em cada um desses casos e falar da diferença, né? De cada um deles. Tá? O que ficaria de diferente aí para cada um deles. Então, bom, a gente vai começar aqui com esse primeiro, que é um caso semelhante ao que a gente fez. Eu vou marcar aqui, né? Mais ou menos, vamos dizer assim, porque eu fiz esse desenho à mão livre, exatamente para até simular o máximo possível, né? A aula presencial que a gente fazia, que era uma aula bem dinâmica, essa aula de sugestões. Então, eu coloquei aí, tracejei aí só onde ficariam, né? Os 2 eixos de simetria dessas estruturas. E aí, levando em conta aquilo que a gente já comentou, inclusive, para resolver o problema, que é exatamente, né, essa nossa análise dos deslocamentos que estão impedidos nesse eixo de simetria quando eu tiro parte da estrutura, né? Eu vou fazer
os sistemas reduzidos de todos esses casos, né? Esse primeiro é semelhante ao que a gente fez no exercício, né? Então, primeiramente, eu tenho 2 eixos de simetria. Eu vou trabalhar com 1/4 da estrutura. Então, olhando aqui o eixo de simetria, os deslocamentos que são impedidos, quer dizer, os deslocamentos que eu vou colocar um apoio impedindo esses deslocamentos é o deslocamento perpendicular ao eixo de simetria. Então, para esse eixo de simetria aqui é o horizontal e a rotação. Então, vai ser um semi-engaste. O bloco indica que eu estou travando a rotação e como ele está solto aqui na vertical, ele permite o deslocamento vertical e impede o deslocamento horizontal. Ótimo. Agora eu posso, como eu fiz lá no primeiro exemplo, se eu tiver dificuldade em fazer isso com o papel deitado com o eixo de simetria na horizontal, eu viro o papel e boto o eixo de simetria na vertical, que aí vai ficar exatamente igual, né? Eu vou prender o deslocamento perpendicular ao eixo de simetria, que agora eu virando o papel continua sendo horizontal, né? Mas quando eu estou com o papel na posição normal é o vertical e prendo a rotação. Então, eu ficaria com essa estrutura exatamente como a gente ficou lá nesse exemplo que a gente resolveu inteiro, né? E aqui eu vou botar o carregamento. Então, aqui entra essa carga uniformemente distribuída, entra o momento, M0, e a carga P, que está num dos eixos de simetria, vai entrar com seu valor dividido por 2, por estar aí nesse eixo de simetria, né? Bom, então esse é o primeiro sistema reduzido para esse primeiro caso. Aí eu vou começar a olhar os casos e vou começar a tentar perceber qual é a diferença entre um e outro, né? Então, aqui, agora, qual é a diferença entre esse caso e esse? São essas 2 rótulas aqui que eu coloquei no pórtico, onde ele cruza com o eixo de simetria na horizontal, o eixo de simetria horizontal. Então, eu vou desenhar isso aqui agora. Faço exatamente a mesma análise. Então, aqui, né, eu tenho para esse eixo de simetria vertical, o deslocamento horizontal e a rotação impedida. Então, aqui, semi-engaste. E quando eu olho agora, desenhar sempre os eixos, que é bom, né? E quando eu olho agora para esse eixo de simetria da horizontal, aqui, ó, vai ter uma rótula. Então, como aqui tem uma rótula, a rotação está livre também. Então, eu só vou prender esse deslocamento U daqui. Só o deslocamento translacional perpendicular ao eixo de simetria. Agora, eu vou fazer esse terceiro caso. O que aconteceu nesse terceiro caso aqui, tá? Nesse terceiro caso, eu coloquei uma barra no eixo de simetria. Aí vale lembrar que essa barra do eixo de simetria, como a gente fez lá a análise, né, pela deformação, uma das formas de análise que eu coloquei para vocês é que essa barra só ia ter força normal. Então, quando eu cortasse essa barra aqui, eu ia colocar um apoio do primeiro gênero aqui, né? E como eu estou cortando essa barra no meio, eu vou dividir a inércia e a área por 2. Então, aqui, eu vou desenhar aqui, desenhar com a lapiseira que eu estava usando. Então, aqui, desenhar 1/4 da estrutura. Aqui eu tenho uma barra, né? Então, aqui
eu vou colocar a barra. Aí aqui eu tenho, quando eu fiz, né, quando eu fiz a parte teórica da simetria, eu coloquei 2 tipos, né, de seção. Uma que eu pintei lá de verde, que era a seção da continuidade da estrutura, e outra que seria de um apoio. Aqui, na verdade, eu tenho 2 seções de continuidade da estrutura, né? Mas, enfim, essa barra aqui, ela está no eixo, então ela só vai ter força normal, tá? Porque ela só pode se deformar assim, ela não pode fletir. Então, como ela não pode fletir, aqui eu vou colocar um apoio do primeiro gênero, porque não tem nem cortante, nem fletor aqui. E aqui eu continuo colocando o semi-engaste. Aqui, como eu não tenho rótula, eu também continuo colocando o semi-engaste. Então, a única coisa que mudou desse primeiro caso aqui para esse terceiro caso foi a existência dessa barra aqui. É uma barra de pórtico, mas ela só tem força normal. Agora, eu coloquei uma barra aqui, mas eu coloquei uma barra de treliça aqui, que também só tem força normal, tá? Então, assim, basicamente, o sistema reduzido, ele é muito semelhante mesmo, porque eu só tenho força normal aqui. Eu só vou colocar essa rótula ali para eu me lembrar que isso é uma barra de treliça. Por que eu tenho que me lembrar que isso é uma barra de treliça? Porque nessa barra aqui, eu não vou desprezar a deformabilidade por esforço normal. Nessa aqui, que é uma barra de pórtico, eu possivelmente vou desprezar, porque ela vai realmente deformar muito pouco. Ela não foi feita, por assim dizer, para deformar axialmente. Essa barra, como é uma barra de treliça, ela trabalha essencialmente a força normal. Então, nessa barra aqui, eu vou considerar a deformabilidade por esforço normal, tá? Quando a gente falar no sistema principal, eu volto a falar nisso. E vocês vão ver que eu fiz aqui uma distinção. Quando eu boto essa barra de pórtico, eu não indico nada. Quando eu boto essa barra de treliça, eu indico EA da barra de treliça. Então, o que significa isso? Aí, a deformabilidade por força normal vai ser considerada. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei essa barra, é uma barra de treliça, tanto que lá, se vocês olharem aqui, vai estar indicado, né? A rigidez extensional da barra de treliça. Então, aqui, eu continuo tendo essa barra de treliça, então eu vou continuar considerando a deformabilidade por esforço normal aqui, só que agora, essa rótula aqui, percebam, essa rótula está só na extremidade das barras de treliça. Essa rótula, ela passa na barra do pórtico também. Ou seja, essa condição superior daqui, agora vai ser assim, agora vai ser a condição que existe uma rótula, que a rotação é permitida. Então, quando eu for desenhar, vai entrar só o impedimento do deslocamento perpendicular a esse eixo de simetria aqui. Aqui vai continuar o semi-engaste. E aqui vai ter a barra de treliça. E agora eu vou colocar o resto das cargas, né? Que eu fui falando das diferenças entre... Eita, coloquei até errado. Que eu fui falando das diferenças entre um problema e outro. E acabei não colocando as cargas, né? As cargas vão ficar todas da mesma forma que ficaram no caso 1. A diferença é mesmo os sistemas reduzidos em si. Então, aqui M0, aqui P sobre 2. P sobre 2.
N0, 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 P sobre 2, P sobre 2, e agora vou botar a carga aqui nas outras estruturas. Então, vamos pensar, tá? Até para vocês, se vocês quiserem resolver esses problemas, vocês podem utilizar certos artifícios, por assim dizer. Vamos olhar qual é o grau de peristaticidade de todo mundo aí, tá? Primeiro. Vou botar aqui para a gente analisar. Quando eu cortei, né, essa estrutura e criei os sistemas reduzidos, percebam que eu abri. Então, eu não tenho nenhuma hiperestaticidade interna. Eu vou avaliar só a hiperestaticidade externa, que é só eu ver aí como é que estão os apoios, né? Então, aqui eu tenho exatamente o problema que eu resolvi, né? Tenho 4 reações de apoio e 3 equações de equilíbrio no plano. Então, eu tenho grau de peristaticidade igual a 1. Aqui eu tenho 3 equações de apoio e 3 reações de apoio e 3 equações de equilíbrio no plano. Então, essa estrutura aqui, ela é isostática. Tá? Essa daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 reações. Então, o grau de peristaticidade é 5 menos 3, que é o número de equações de equilíbrio no plano, que dá 2. Aqui continua sendo 2, né? A única mudança aqui foi que, na hora que eu for analisar, que eu for calcular os coeficientes, vai entrar a combinação lá na combinação do trabalho virtual interno, vai entrar essa barra aqui na hora que eu for fazer o trabalho virtual interno, vai entrar lá o N, sei lá, N1, N0 dividido por EA. Ele vai entrar, tá? A sobre 2. E aqui, o que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 reações de apoio e 3 equações de equilíbrio no plano 1, tá? Então, percebam que... Vamos olhar para essas duas primeiro aqui, que não tem essa barra no meio do caminho, tá? Essas duas aqui, essa é isostática, basta eu resolver, essa é hiperestática. Se vocês resolverem essa estrutura hiperestática, utilizando como sistema principal essa estrutura isostática aqui, você resolver essa já é como se você tivesse resolvido essa também. Porque resolver essa daqui vai ser resolver a solicitação externa dessa. Então, o que eu estou dizendo aqui? Vocês não precisam, obviamente, sair resolvendo esses pórticos todos. Percebam isso. Se você usar aqui o sistema principal como essa estrutura aqui, você já mata essas duas questões em uma questão só. Então, aqui eu vou sugerir como sistema principal, tá? Possível, é claro que vocês podem usar outros, mas o sistema principal que eu vou sugerir aqui, com o hiperestático já. Então, a minha sugestão é que vocês utilizem esse sistema principal exatamente igual a essa estrutura, porque aí vocês já resolvem as duas ao mesmo tempo. Então, aqui colocaria o X1. Essa é isostática, então não tem nem sistema principal, né? Essas aqui, tá? Vocês também podem pensar em tentar fazer o mesmo sistema principal, né? Porque se você utilizar o mesmo sistema principal, os diagramas de uma já vão valer para outras, né? Então, eu vou fazer assim, tá? Eu vou dizer para essa daqui
que o sistema principal que eu vou usar vai ser o seguinte. Vou deixar essa reação e vou deixar essa daqui. E vou colocar como hiperestáticos os dois momentos aí dos semi-engastes, né? Porque aí eu ficaria com esse aqui e com esse aqui. Aqui, eu vou usar o mesmo sistema principal, tá? Então, eu vou usar um sistema principal que impeça esse momento aqui, que libere essa rotação aqui e libere essa rotação aqui. Então, os hiperestáticos vão ser os momentos aí nesses semi-engastes, tá? Eu, às vezes, coloco esses engastezinhos aqui nessa representação, né, de que isso aqui é o chão, de que tá preso, né? Às vezes eu não coloco, tá? O que faz o apoio ser do primeiro gênero é essa distância aqui. Então, se eu deixar esse espaço, é porque o apoio é do primeiro gênero. Então, aqui eu vou utilizar o mesmo sistema principal. E aqui eu vou utilizar como sistema principal, o sistema principal vai ser igual também, né? Só que eu só vou ter um hiperestático. Então, aqui eu tenho só o X1. Então, veja por que eu estou fazendo dessa forma, né? Porque se eu for analisar, os diagramas aqui e aqui são iguais. Solicitação externa, X1 é igual a 1, X2 é igual a 1. O que vai mudar daqui para cá? Só o cálculo do trabalho virtual interno nos coeficientes. Que quando isso aqui for uma barra de treliça, vai entrar a contribuição da deformabilidade por esforço normal nesta barra. Quando for uma barra de pórtico, não vai. E daqui para cá, eu estou com o mesmo sistema principal também. Então, os efeitos da solicitação externa e do X1 igual a 1 vão ser iguais. Só que aqui, eu não vou ter o X2, né? Eu não vou ter momento aqui. Mas eu posso aproveitar. Então, daqui para cá, eu posso fazer só de um e os diagramas dos outros vão ser iguais, tá? E eu só tenho que tomar cuidado de, nesses dois, calcular a normal aqui para usar a questão da deformabilidade por força normal, tá? Então, percebam que, de forma geral, vocês têm, assim, o trabalho que vocês têm é de fazer dois deles, porque as diferenças entre um e outro, as nuances, são bem pequenininhas, né? Você entendendo como faz um, você consegue entender como faz os outros, tá?